E hoje, mais uma vez, não sei como é para você, mas eu sempre trago isso à tona. E ainda que eu traga isso à tona, você só vai sentir isso na pele o dia que você pregar, o dia que você pastorear. E nem todos vão chegar nesse dia. Então, é importante eu trazer um pouquinho de como eu me sinto quando nós estamos nessa atmosfera de culto. E culto para nós não é algo que nós enxergamos de forma ordinária. Todos os cultos, eles são uma verdadeira dádiva de Deus para nós vivermos o extraordinário, o sobrenatural. Nós também não íamos reduzir a nossa agenda, entre aspas, em relação a cultos, à toa. Nós sabemos que, além dos cultos, nós vivemos muitas outras coisas que exigem de nós uma entrega. Mas por que eu estou falando isso? Porque se eu reduzir para ter outras coisas no dia a dia da igreja, quer dizer que eu tenho poucos cultos agora. E se eu tenho poucos cultos, esses devem ser os poucos cultos, mas que vão marcar a minha e a tua semana. Então nós temos um verdadeiro compromisso com esse dia, com esse tempo, que eu e você dedicamos para estar diante do altar, ouvirmos uma palavra, uma direção de Deus. E a direção de Deus continua sendo a mesma, apontando para o Espírito Santo. E nós lemos uma palavra que para mim é uma das mais objetivas, mas que contém um grande desafio. Não apagueis o Espírito. E já que nós estamos falando de não apagar, eu quero ter ao Espírito Santo como uma chama. E portanto o tema da palavra é: mantenha a chama acesa. Não apagueis o Espírito é algo que você vai sair daqui dessa noite compreendendo, não de forma teológica, ou melhor dizendo, você não vai sair dessa pregação achando que ela foi uma aula, que ela foi um lugar de ensino. Não do modo normal, como se você estivesse numa sala de aula, mas você vai sair daqui como quem está sendo ensinado para a vida, para o dia a dia. Amém? Porque Deus, ele tem se preocupado nesses tempos, e de tempos em tempos, que nós tenhamos o equilíbrio entre buscar a forma com que Deus faz, mas a essência pelo qual ele está fazendo as coisas. E a essência por trás desse não apagueis o Espírito é algo que eu só cheguei nessa conclusão porque eu me fiz umas perguntas. Como eu já estou dizendo para você, para nós que estamos aqui pregando, ministrando a palavra, nem o culto é comum. Todo culto é especial, é extraordinário. Nós vamos dar o nosso melhor. O que está por trás disso tudo? De nós darmos o nosso melhor? É porque nós sabemos que pode ser a nossa última oportunidade. Pode ser a tua última oportunidade. E portanto, Deus, ele precisa ter liberdade para ter fluidez, para liberar a palavra que de fato vai gerar, diga assim, transformação. A palavra que vai gerar transformação na tua vida, no teu dia a dia. E quando eu olho para esse contexto de não apagar o Espírito, na verdade é uma resposta para algumas perguntas que eu sempre faço para Deus quando eu vou pregar a palavra para a igreja. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma breve contação de história daquilo que é o meu e o teu dia a dia. Pais, mães, vocês que obviamente por eu estar chamando vocês de pai e mães, vocês têm filhos. Vocês têm clareza, alguém precisa dizer para vocês que vocês precisam alimentar os filhos de vocês? Não. E isso é algo natural. Você sabe que você tem que dar alimento para o seu filho ou para a sua filha. Mas uma coisa é o teu filho não passar fome. A outra coisa é ele também poder receber um alimento que ele se sinta amado, que ele se sinta não só alimentado. Aonde eu quero chegar com isso? Eu vou falar agora dos esposos, esposo. Você fica ou não fica feliz quando a sua esposa faz aquela comida especial? Tenho certeza que sim. E eu não vou longe. Há poucos dias meus pais foram nos visitar. E eu lembro que era um dia antes da compra, sexta-feira. Eu fiz compra ontem do mês. E agora a dispensa está normal, cheia, graças a Deus. Mas na sexta,
Sabe aqueles pedaços de charque que a gente compra só para pôr no feijão? Pois bem, ainda sendo só aquele pedaço, meia bandeja, coisinha de charque. Quando eu cheguei em casa de um dia de missões, acho que aqui na igreja, eu estava em missões aqui. Falei, amor, aí eu estava com fome, ela perguntou o que eu queria comer. Eu falei, olha amor, não sei, mas será que ainda tem algum pedacinho de charque, alguma coisa por lá? Ela falou, vou ver se tem. Toma teu banho que eu vou ver se tem. E aí quando eu fui tomar meu banho, eu fui sem saber se tinha ou não tinha. Mas quando eu já saí do banheiro, eu já senti aquele cheiro. E aquilo me trouxe alegria de saber que eu não ia só ser alimentado, mas aquele alimento que estava sendo feito, por ser um dos meus favoritos, na categoria de farofa, né? Farofa de charque com açaí, eu estava não só prestes a ser alimentado, mas eu estava prestes a receber uma porção de amor. E aí isso tudo vai construindo coisas dentro de nós. Em tudo a gente tira lições. Da mesma forma, eu quero te dizer, querido, que pregar por pregar, eu poderia pegar qualquer esboço de pregação e dizer assim, você vai ser alimentado. Porque se eu pregar a palavra de Deus, você vai ser alimentado. Mas eu tenho certeza que o que Deus vai te entregar com essa palavra... Quem gosta de charque aí com açaí? Quem gosta de camarão? Só para variar, né? Essa palavra de Deus, ela vai se encaixar no teu interior, não só como uma palavra que vem para te alimentar, mas ela vem para ser também uma comunicação do amor de Deus para você. Então quando a gente fala de não apagar o Espírito, às vezes a gente olha para uma palavra dessa e acha que é uma palavra de alerta, de chamada de atenção, e sim, é, em regra, um alerta de Deus para nós. Mas na verdade, é uma verdadeira carta de amor. Agora vamos imaginar um outro cenário. Peguei essa aqui para ser uma analogia, para começar o teu coração a se alegar em relação a essa palavra. Mas vamos imaginar um outro cenário. Imagina só que lá na esquina está acontecendo um assalto. E alguém que está vindo de lá sabe que esse assalto está prestes a acontecer. Só que essa pessoa passa aqui na frente da igreja e te diz, não vai para lá, porque está rolando um assalto. Quando a pessoa fala assalto, principalmente quem já foi assaltado, vai logo sentir aquele frio na barriga. Vai sentir logo aquela tensão. Mas no final das contas, se você for bem analisar, aquele alerta vem carregado de alguém que não está se importando só com o seu umbigo. Está se importando também em te servir e cuidar da tua vida. Então também do mesmo modo essa palavra vem como um alerta de alguém que recebeu uma chamada de Deus acerca de algo que está no futuro. E o futuro não precisa ser 2 meses, 1 mês. Pode ser daqui para meia hora. Daqui meia hora depois do culto, o Senhor vai estar te alertando de certas coisas nessa palavra. E todas essas coisas, se você tomar para você como amor de Deus e alerta que vem te trazer vida, você vai sair daqui dizendo, não, essa palavra realmente foi a revelação do amor de Deus e do cuidado de Deus para mim. Pois bem, quem está preparado para ouvir essa palavra? Essa palavra se construiu de forma tão atípica, porque ultimamente eu tenho um grupo de esboços de pregações com a pastora e por praticidade eu coloco aqui. Alguns pastores hoje em dia também têm o seu tablet para pregar, anotam tudo mais e não tem problema nenhum. Mas hoje, por uma questão de não cair no risco de sofrer qualquer influência ou tentação, em que sentido? Deus te dá uma inspiração. Naturalmente, em outros tempos, a gente precisava a partir de uma inspiração, buscar fundamentos, bases. E tem até memes de pessoas que acham que o seu pastor estuda, né? Igual aqueles rabinos, né? Cheio de livro no chão. E hoje nós sabemos que aqui estão livros e livros para nós pesquisarmos. Fatos históricos e assim por diante. Mas ao mesmo tempo aqui tem muita distração. Ao mesmo tempo, aqui você pode receber a forma pelo qual você está querendo, mas você pode se perder em relação à essência. E hoje, para que eu não corresse nenhum risco de aumentar os galhos, né, as ramificações da palavra e perder a essência do que Deus queria me entregar, eu simplesmente me via uma tarde toda meditando, buscando, e eu virava para um lado, virava para o outro, e mais uma vez anotei, fiz anotações em vários tipos de formas de ministrar. Inclusive eu acordei com uma palavra hoje de manhã, que não tem nada a ver com a palavra de hoje, que eu pensei que ia ser a palavra, mas não era. Eu acordei com a seguinte frase dentro do meu coração: você está envelhecendo ou amadurecendo?
Eu falei, será que Deus quer falar com isso com a igreja? Porque tem muita gente que está envelhecendo, mas não está amadurecendo. Não é verdade? Mas eu falei, não, Senhor, eu vou colocar isso no crivo. Qual é o crivo que eu faço quando eu vou pregar a palavra de Deus? Eu não quero que seja só um alimento. Eu peço a Deus que seja realmente algo que se encaixe para a tua realidade. E se tem uma coisa que um pastor, ele a cada dia vai se tornando perito em conhecer, é as suas ovelhas, é o povo. Então, eu vou falar uma coisa, quando eu começo a pensar em pregar uma palavra, eu vejo o rosto da dona Lânia, eu vejo o rosto do meu pai, eu vejo o rosto do meu tio Lauri, eu vejo o rosto do irmão Belo. Eu estou meditando na palavra e estou vendo o rosto de vocês, e ao ver o rosto de vocês, eu fiz uma amostragem. Eu vejo da Isis também, que a Isis falou, não é que eu vejo literalmente, mas eu estou dando uma amostragem. Eu vejo o rosto de você, povo de Deus. Eu vejo a igreja. Eu não vejo que eu vou pregar. Até porque, note uma coisa. O pastor que se preze, ele precisa entender que o alimento deve servir ao rebanho que Deus deu para ele, não ao rebanho que Deus deu para outro. Então de nada adianta eu trazer uma palavra abençoada se ela não servir para o rebanho que Deus deu. Você está me entendendo? Então eu faço muitas perguntas antes para Deus. Eu mesmo coloco as palavras que Deus coloca no meu coração à prova. E algumas coisas que eu fui pegando como inspirações, eu fui entendendo que nem tudo era para hoje. Tinha coisas que eram pessoais, tinham coisas que eram para discípulos. E aí eu fui entendendo, e cada coisa foi se encaixando no lugar. Mas de repente, sem me lembrar da palavra de quarto, que falava acerca do Espírito, é pelo meu Espírito, não por força, mas por violência. Hoje ele vem com uma palavra que é um versículo curto, breve, 1 Tessalonicenses 5,19, que nos diz o quê? Não apagueis o Espírito. E a partir do momento que ele me dá essa palavra, eu largo esse celular com um monte de esboço que eu já tinha meio que costurado e pego esse papel. E aí eu começo a pegar uma caneta e eu falo assim, esquece tudo para um lado, Senhor, só fala comigo. E aí eu coloquei ponto 1, ponto 2, ponto 3. Aí fiquei pedindo inspiração, o Senhor já colocou, está tudo anotado ali. Eu vou te entregar agora. E é interessante que sempre, além de eu me colocar à prova, eu também converso com a pastora. E a pastora, ela é metódica nessa hora. Ela fala, não, começa pela introdução. Eu falei, meu, esquece a introdução, que a introdução vai ser a minha guerra até chegar aqui. Eu já fiz a introdução. É só para você entender que nem tudo é uma forma de bolo. Ainda que o princípio seja o mesmo, eu vou ter que me debruçar do mesmo modo. Eu vou ter que me ajoelhar, eu vou ter que me render diante de Deus para Deus falar comigo. Vou buscar uma fiação com Deus. Mas nem sempre Deus vai falar da forma convencional que a gente está acostumado. E aí Deus me fez voltar há tempos atrás, quando eu anotava assim, ó. E eu anotei 3 coisas que foram frutos de perguntas que eu fiz para Deus. E a minha pergunta para Deus era sempre, Senhor, essa palavra vai fazer sentido para o irmão A, para o irmão B, para o irmão C? De A a Z, eu fui me perguntando. E as palavras anteriores faziam sentido para uns e não faziam sentido para outros. E aí eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor já sabe que o Senhor tem poucas oportunidades, né? É domingo e terça. Para o Senhor falar com a igreja reunida. O que vai para a célula é consequência do que vem no domingo, que a palavra de célula é a mesma essência. Casas de paz tem a sua proposta. Então é domingo e terça. Então eu tenho essa conversa franca com Deus. E aí de repente, mais uma vez o Senhor veio me trazer uma palavra que me demonstra o quão essencial é nós não só termos o Espírito, mas nós termos o cuidado também de não tirarmos ele de cena. Termos o cuidado de não tirarmos ele da onde ele nunca deveria ter saído das nossas vidas. O lugar que seja antecede as nossas decisões ou posterior às nossas decisões, ele deve estar lá. Portanto, antes, durante e depois, o Senhor me respondeu, não apagueis o Espírito. E aí eu conversando com a pastora, a gente também ficou fazendo perguntas uns para os outros e chegamos à conclusão do seguinte: quando houver dúvidas entre 2, 3 sermões de pregação, rasgue os 3 e fale do Espírito Santo.
porque Ele é a fonte de toda a inspiração. E quando eu me ver numa sombra de dúvida, que eu estou me preocupando em cuidar de vocês, rebanho de Deus que colocou sobre a minha responsabilidade, e abraçá-los com meus braços, é nessa hora que eu devo, principalmente, recorrer ao Espírito e entender que aquela palavra de guarda continua valendo. Não é pela tua força, nem pelo teu poder, mas é pelo meu Espírito. E para isso acontecer, você não pode apagar o meu Espírito. E uma forma de não apagar o Espírito é fazer o contrário, mantendo a chama acesa, mantendo o Espírito Santo aceso. Mas agora eu quero entrar nos 3 pontos que são resposta de uma pergunta. Mas eu preciso fazer essa pergunta para fazer sentido para você. Eu conversando com Deus hoje de tarde, em meio a essa meditação, eu me perguntava: Deus, o que pessoas que começam, pessoas que estão se desenvolvendo na fé, e pessoas que estão num nível de fé desafiador, têm em comum quando pensam em desistir ou desistem? E a resposta é que essas pessoas estão apagando o Espírito. Não tem outra. Porque no final das contas, eu também fiz uma reflexão com o que me faz estar aqui todos os dias. Se fosse sobre coisas, eu já tinha parado, mas é como sobre pessoas, um propósito eterno. Eu estou todos os dias aqui. Mesmo com uma bebê e a minha esposa em resguardo. Ontem eu fui sair daqui quando o culto de jovens estava começando. E aí, eu conversando com a pastora, eu dizia assim: amor, eu não entendo. Eu sei que ninguém precisa me mandar fazer o que eu faço. Eu faço de graça. Eu faço com alegria, com amor, e não importa quanto eu sacrifique o meu estômago, a minha carteira, a sola do meu sapato, a minha pele, seja lá o que for, a minha vida eu gasto. Mas ao mesmo tempo que eu sinto que eu estou cumprindo o que Deus pediu para eu fazer, sempre Deus vai nos levar a uma nova proporção de desafios. E hoje qual é o meu desafio? Não é só fazer o que Deus pediu para eu fazer. Lembra que eu falei no início da pregação, antes de Deus liberar um alerta para a igreja, uma palavra para a igreja, Ele fala com o anjo da igreja? Quem lembra que eu falei isso? Então, quando Deus liberou um propósito sobre mim, e eu estou correspondendo a esse propósito, ok, parte 1, bem sucedida. Mas aí Deus, Ele te desafia. Deus não te permite ficar na tua zona de conforto, porque se fosse assim... Por amor aos irmãos da live, porque se eu ficar falando não vai sair lá, tá? Não cabe. Todo tempo, se eu ficar só fazendo o que Deus pede para eu fazer, só eu também vou receber a consequência, as bênçãos que vêm a partir do que Deus me pede. Mas o meu desafio aumenta e se estende e faz eu sair da zona de conforto quando eu estou consciente de uma palavra que Deus me dá, eu obedeço e sigo aquela palavra, mas o meu desafio como pastor local, ele já não é mais só meu. Ele aumenta quando eu preciso estender a missão para a igreja. Porque Deus não comunica nada ao anjo da igreja que não seja com o propósito de comunicar à igreja. Sendo assim, nesse contexto de seguir todos os dias, eu fiquei me perguntando, o que me faz, independente de eu estar com motivação ou não, eu fazer o que tem que ser feito? O que me faz? Eu fiquei me perguntando, a pastora me indagava, eu indagava ela, e a gente perguntando, o que faz, Neto? Com que tu esteja fazendo isso tudo e tu não está dependendo do teu sentimento, tu não está dependendo do sol bom, da chuva, não está dependendo disso. Tu já sabe o que tem que ser feito. Eu tenho dito que eu estou, parece aquela pessoa que tem algum vício, mas pro lado bom nesse caso aqui, eu acredito. Sabe quando a pessoa está com um vício, que bate aquela fissura que
meu irmão, ela tem um tempinho livre, ela dá um jeito de ir lá. Vou dar um exemplo, aqui na rua tem muitas pessoas trabalhadoras. Até admiro o seu trabalho, mas infelizmente estão levando tudo para o vício. Quantas vezes eu vi pessoas aqui que arrumam, limpam a frente da igreja, ajudam, eu pago, ele vai direto lá na boca do fumo. Estou só pegando uma analogia. Isso é algo ruim, só vai gerar morte, só vai gerar abismo atrás de abismo, você entende? Mas eu tenho me visto, eu fico assim, o que me faz estar com uma esposa, agora com 3 inclusive, que eu ia trazer os 2, mas ela não quis, ela estava pronto para vir, ela reclama, né? Meu Deus, estou quase ficando doido com esses 2, porque a menina, a bebê, está calminha, é eles que estão dando trabalho, os 2. Mas aí eu falei, bom, vou levar para a igreja. Só que eu também acho que eu contribuí nisso. Falei, ó, duvido eles não se comportarem. Da porta de casa para frente, deixa comigo. Acho que ela ficou com medo. Aí na hora que eu ia levar eles, ela falou assim, não, deixa eles aqui. Ah, é? E aí, nisso, mesmo com a esposa agora de resguardo, como é que eu consigo com minha filha com 11 dias de idade, 10 ontem, eu vim aqui para a igreja, pagar hora extra para quem trabalha em casa. Você sabia que eu pago hora ontem? Sábado. Tem que trabalhar. Eu pago pessoa para eu estar aqui. Que loucura é essa? Já pensou o que é isso? Tem gente que acha que, pastor, é irresponsável. Negativo, está lá trabalhando, está cuidando. Né? Está dando suporte. Te faz por onde? Mas enquanto muitos fazem para ir tomar uma gelada, não, vou deixar, meu irmão, vou deixar lá para cuidar das crianças que eu quero aí curtir. Eu faço isso para estar na casa do meu Deus, servindo Ele com o maior amor e excelência que eu posso. Não deixo de honrar meus compromissos em casa, mas tão logo eu tenho oportunidade, eu vou lá e entrego o meu melhor. E como é que eu consigo fazer isso? Porque eu tive um encontro com Deus. E quando você tem um encontro com Deus, sua vida ganha propósito. E quando você tem propósito, você tem um porquê. Você entende a importância de não apagar o Espírito. E você entende a importância de manter a chama do Espírito acesa. Porque é pela chama do Espírito acesa no meu coração que todos os dias... você sabia que anteontem eu dormi sonhando em estar aqui na igreja? Agora não posso nem sonhar com outra coisa. Vocês sabem, né? Vocês que são casados. Agora eu estou 40 dias de molho. E como diz um pastor amigo meu, quando você está fazendo a obra de Deus, você não tem nem tempo para pecar. Então eu não dou lugar ao diabo, eu dou lugar a Deus. Eu venho todo dia e chego cansado, tão cansado que só dá vontade de dormir. Buscando manter uma essência, não apagar o Espírito. Mas essa palavra, lembra que é um recado de Deus para a igreja? A partir disso que Deus falou comigo, agora vem uma resposta para a igreja. Porque se essa é a resposta para você ver essa pessoa que você está vendo de pé, pode ter certeza que essa também vai ser a resposta para a tua situação. Pastor, mas espera aí. Aí talvez você vai querer se antecipar no seu entendimento e dizer assim, mas você não conhece a minha realidade. Eu não, mas o Espírito conhece, ele já me revelou qual é a tua realidade. No ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3. Não tem escapatória para ninguém. E uma das 3 coisas que eu vou falar aqui, você vai se enquadrar. Nós precisamos do Espírito Santo em todas as áreas e fases da nossa caminhada. E tudo que eu vou falar aqui, acerca de manter a chama acesa, tem a ver com fé. Porque por sinal, Hebreus 11:6, parte A, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E digo mais, como ter fé? Romanos 10:17 nos diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tudo que eu for falar nos 3 pontos a partir de agora é com base na palavra de Deus. E te conduz
num caminho de fé. E quem tem fé, se sem fé é impossível agradar a Deus, com fé é impossível não agradar. Com fé você agrada o coração de Deus. E quando você agrada o coração de Deus, a alegria dele vai ser a tua força. E aí você vai se manter de pé. Então agora, sem mais delongas, que eu sei que teu coração já está todo mundo curioso, eu acho, a essa altura. Meu Deus, aonde é que eu estou? No ponto 1, no ponto 2 ou no ponto 3? Eu vou te dizer uma coisa. A primeira coisa que Deus me mostra é que o Espírito Santo é fundamental na vida de todo aquele que começa uma caminhada com Jesus. E eu tenho certeza que seja aqui ou na live, tem pessoas que ou já começaram recentemente a sua caminhada com Jesus, ou vão começar, seja hoje, seja em algum momento. E o que a palavra de Deus nos diz acerca de quem começa? Como é que eu faço para começar uma caminhada com Jesus? E qual o papel do Espírito Santo nisso tudo? Efésios 2:8 nos diz que, pois pela graça de Deus nós somos salvos, por meio da fé. Então a caminhada com Jesus, ela começa pela graça e pela fé. E pode ter certeza que aquele que é salvo pela graça, aquele que toma posse daquilo que Jesus representa na sua vida, isto é, salvação, e faz isto por meio da fé, recebe também o Espírito Santo. E quanto a isso, é uma das fases que a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive você já sabe disso. Porque a maioria das pessoas que ou começam, ou estão no meio da caminhada, ou estão num momento mais desafiador, já passaram por isso e sabem o quanto que é importante ter o Espírito Santo no início da caminhada. Mas não à toa, 1 Tessalonicenses 5,19 nos diz: não apagueis o Espírito, porque muitos começam bem, mas terminam mal, porque apagam o Espírito no meio da caminhada. Entendem a importância do Espírito Santo para os seus primeiros dias, para os seus primeiros dias de caminhada. Quantas pessoas são impactadas pela presença e pela glória de Deus, e quando são impactados, são tão envolvidos pela glória de Deus que esquecem que a salvação, ela é pela graça, pela fé, mas a fé caminha com a gente no dia a dia. Ela deve fazer parte do meio do teu dia a dia. E quanto a esse primeiro ponto, que é o começo, eu não vou nem me ater muito, porque eu acredito que pelo menos a maioria das pessoas passam dessa fase sem desistir. Poucos são aqueles que já no começo caem no erro de apagar o Espírito e perder a sua bênção. Eu creio que não tem ninguém aqui hoje assim. E se tem alguém aqui nesse sentido, pelos próximos pontos que eu vou trazer, você já vai ver que tem muita água para rolar ainda. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. E que você deve entender o quanto que o Espírito Santo e a tua fé bem alicerçada, elas precisam estar te acompanhando na tua jornada, para que você não pare, não desista. E então eu quero me ater de fato à parte 2 e 3, que é onde está a maioria das pessoas que eu conheço. Pois bem, todos começamos com Jesus e todo começo é muito bom, é ou não é verdade? Assim como um namoro, noivado, casamento, mas vão se passando os dias, vão se passando as semanas, meses, anos, e vem a rotina, e vem os desafios de se ressignificar, viver a novidade de vida, viver a renovação do entendimento, e muitos não acessam isso e por isso desistem. Mas como falei, a maioria ou está vivendo ou vai viver essa fase, que é a segunda fase, a fase do desenvolvimento da caminhada com Jesus. Começar, todo mundo começa, mas aqui nessa fase, alguns já vão ficando no caminho. E não é intenção de Deus nem minha que isso aconteça, eu só estou falando de fatos, amém? De estatísticas. Eu só estou falando de algo que infelizmente, quer eu queira, quer você queira, quer Deus ou o diabo, não importa, isso faz parte, porque Deus nos deu um livre-arbítrio
E nem todo mundo vai absorver da forma com que o próprio Jesus quer que você absorva o plano de Deus para você. Amém? Vai ter gente que vai comprometer, mas essa parte do desenvolvimento da caminhada é uma das partes que eu mais preciso ter atenção. E mais ainda a última, aguarda o teu coração para a última. E o que Deus me diz acerca do desenvolver da fé? Romanos 1,17 me diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, diga assim, de fé em fé. Diga, de fé em fé. Querido, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, quando eu falo de vivência, eu estou falando de desenvolvimento, eu estou falando de uma caminhada. E nesse lugar da caminhada, eu ainda percebo que boa parte das pessoas ainda vê a importância do Espírito Santo estar latente no seu dia a dia, para suas tomadas de decisões mais difíceis, até as mais simples. Mas ainda assim é nesse lugar que moram as principais armadilhas da vida cristã. É o lugar onde você, por ter recebido aquele impacto poderoso, aquela ruptura com a antiga, a velha criatura, você agora é uma nova criatura, você recebeu uma nova oportunidade, você está com o teu coração cheio de fé, você está achando que nada vai te abater, você acha que nada vai te derrubar, mas o inimigo, ele tem muito mais anos do que eu e você nessa terra, e das armas que ele mais tem contra nós é o tempo, e conforme o tempo vai passando, aí acontece, aí eu vou ter que trazer à tona o que Deus falou comigo hoje de manhã. Muitos vão envelhecendo, mas poucos vão amadurecendo. Eu nem pensei que eu ia falar disso, mas agora está se encaixando. Muitos vão envelhecendo, e isso é algo inevitável. Diga assim, envelhecer é inevitável. Amadurecer é uma decisão. É inevitável você envelhecer, faz parte da vida. Agora, amadurecer é algo que cabe a mim e a você. E amadurecimento tem a ver com algo chamado aprendizado. É você aprender, não só com os dias de alegria, mas com as dores. E por sinal já ouvi falar que quanto mais rápido você aprende com uma dor, mais rápido você sai dela. Imagino eu que inclusive o povo de Israel, se tivesse aprendido com 20 anos no deserto, talvez ficasse 20 anos. Tivesse aprendido com 40 dias, era o tempo que deveria ter durado aquela passagem no deserto. Mas eles demoraram para aprender e ficaram 40 anos. E muitos ficaram pelo caminho. Não é diferente hoje na caminhada com Jesus. Sabe, queridos, quando eu estava meditando nessa palavra, e eu já falei o contexto pelo qual Deus me entregou ela, eu olhava com muito carinho por cada um que está aqui. E eu conheço a parte da maioria da história, da maioria de vocês que estão aqui. Muitos de vocês eu já vi com a sua entrega e amor por Jesus lá em cima, que para mim foram exemplos e nada muda acerca disso. Mas hoje dói o meu coração quando eu vejo muitos permitindo com que o tempo seja o seu principal vilão, seu principal puxador de tapete, como você queira dizer. Mas, querido, não é sobre o tempo, é sobre o que nós estamos fazendo com esse tempo. Se nós estamos alimentando o Espírito, a chama que não deve se apagar dentro de nós, ou se nós estamos alimentando a nossa carne, as nossas vontades propriamente. Porque fatalmente, quando eu e você alimentamos somente as nossas vontades, até elas mesmo que elas sejam supridas, você vai chegar à conclusão que não era o suficiente. Mas quando você alimenta o Espírito Santo de Deus, ainda quando as tuas vontades, os teus sonhos naturais ainda não estejam concretizados, você já se vê pleno, porque a paz que Deus te dá não é a que o mundo dá, é uma que excede todo entendimento, é aquela alegria que ela vem de dentro para fora. E é com essa alegria que eu prefiro estar, é com essa alegria que eu prefiro andar. Eu prefiro andar de fé em fé, lutando, sofrendo com o Senhor Jesus, porque eu sei que no final tudo vai dar certo, não por mim, mas pela sua palavra, do que viver feliz alguns dias e depois ficar amargando as consequências de ter dito não para Deus e sim para a minha vontade, sim para a vontade de Satanás, sim para a vontade deste mundo.
Então, queridos, essa é uma palavra que ela vem de encontro ao meu coração. Eu tenho certeza que vem de encontro ao teu coração. E aí, até essa metade, você já conseguiu se analisar? Não me responda, mas responda para você. Aonde você está? Ou aonde você parou? Será que aqui existem pessoas que pararam no começo da caminhada? Será que existem pessoas que estão no meio da caminhada pensando em desistir? Ou será que existem pessoas que já estão desistindo no meio da caminhada? Preciso te revelar algo que eu já tenho dito há algum tempo, que a caminhada com Jesus não é como muitos pensam, como a exemplo uma corrida de 100 metros. Caminhada com Jesus, a jornada, melhor dizendo, com Jesus, como uma maratona. Exige de nós esforço, preparação, renúncia. Exige de nós persistência. Exige de nós uma entrega. A exemplo como Paulo nos deixou. Como Paulo nos deixou como exemplo. Paulo mesmo nos diz, olha, eu não quero ficar dando murro, né, como quem soca o ar. Não, eu quero dar o meu melhor, em outras palavras. Eu não quero ganhar a muitos e me perder. Assim também eu me vejo nessa noite. Senhor, eu não quero dar um alimento que os irmãos só saiam daqui cheios. Não, eu quero que eles saiam daqui dizendo, não, meu Deus foi tão cuidadoso comigo, que Ele não só me alimentou, mas eu saio daqui com esse alimento transpirando do seu amor, transbordando desse amor. Lembra da situação do assalto que eu te falei? Que se alguém vier de lá da esquina falando, olha, tá rolando assalto, vai primeiro te subir o quê? Aquele frio na barriga. Mas quando você entender que você estava indo para lá, mas alguém está te dizendo o que está acontecendo lá, você vai entender, poxa, essa pessoa podia ter passado direto e eu me ferrar lá na frente, em outras palavras, me desculpe a expressão. Mas se ela me avisou, é porque essa pessoa se importou comigo. Assim também eu poderia guardar essa palavra no meu coração, ou eu poderia te dar qualquer outra palavra. Mas se Deus pediu para eu te entregar nessa noite, é porque Ele sabe exatamente a fase que você está e que você precisa ser conduzido a uma tomada de decisão. E como eu falei no início da palavra, é uma palavra objetiva, mas carregada de um grande desafio. Tão objetiva quanto esse texto que tem uma linha só. Não apagueis o Espírito. É essa palavra. Eu passei rápido o primeiro ponto, que de fato é onde a maioria já nem está mais por lá. A maioria já está se desenvolvendo na sua caminhada com Jesus. Estou falando um pouco mais sobre o desenvolver da fé, que é o lugar onde habitam as principais frustrações do cristão, as principais feridas de todo cristão. E não é só do cristão, não é só do membro, não é só do convidado, o pastor também. Mas por que às vezes o pastor não desiste? Porque ele está num outro lugar, talvez, que eu vou já falar desse lugar. Que fatalmente, nesse lugar, um pouco mais adiante na caminhada, é onde muitos também estão morrendo. Que é quase como que eu posso te dizer, na beira da praia. Que é também tão triste quanto alguém que morre no início ou morre no meio. Amém? E quando eu falo morrer, é só consequência de apagar o espírito. Você não começa morrendo. Primeiro você apaga o espírito. Depois você fica andando pelas suas vontades. E a consequência de andar pelas suas vontades é você o quê? Quebrar o nariz. E depois o resto do corpo. Faça uma reflexão nessa noite. Como é que está a sua caminhada? Será que você tem permitido com que, em meio ao desenvolver da tua jornada com Jesus, o cansaço te abrace de tal forma que você nem mais consiga encontrar descanso? Será que você tem permitido a frieza engolir o teu coração? Será que você tem permitido o ruído, a falha de comunicação comprometer as relações com o corpo de Cristo? Eu já cansei de lidar com situações que eram simples, mas que se tornaram difíceis de resolver depois, porque às vezes era um ajuste de comunicação, mas que foi feito fora do tempo, foi feito muito depois, e um probleminha se transformou em um problemão. E um dos maiores problemões que nós temos é vermos pessoas que às vezes estão com o seu corpo na casa de Deus, mas o seu coração já não está mais, porque o coração foi cauterizado, o coração foi machucado, foi ferido, enquanto que era possível que isso fosse sarado por uma comunicação, por uma comunhão, por um lugar de sentar à mesa, de conversar. Existem pessoas que estão hoje na nossa igreja, que já foram de outras igrejas,
E se tem uma coisa que eu tenho cuidado com quem vem de outras igrejas para servir na casa do Senhor, onde nós estamos hoje, é que eu não seja mais um na trajetória de saídas dessas pessoas. Eu vou dar um exemplo com toda a segurança do meu querido Kennedy. Kennedy, a gente olha para ele, esse rostinho de criança, de jovem. Ele é mais velho que eu. Já está na mais de 30, né? Eu acho, por aí. Eu vou falar benção de ti, viu, Kennedy? Não te preocupa. Se tem uma coisa que eu me preocupava com o Kennedy, era isso. Porque eu sei que a gente, às vezes, quer falar, foram muitas, não, 2. Ele já foi aqui da Timbiras, pelo menos na nossa região Timbiras, e já foi da igreja da pastora Lenira, na sede. Obrigado. E em cima disso, uma das conversas que eu tive com o Kennedy em outubro de 2022, ano passado, foi nesse contexto. Eu disse: Kennedy, estou vendo que tu estás passando por umas situações onde eu estou precisando fazer uns ajustes, uns apertos, mas eu quero te antecipar o seguinte: não importa o aperto ou o ajuste que eu faça contigo, saiba que o que está por trás é o ousado amor. Falei para ele: eu amo a sua vida, e quem ama repreende, não tem jeito. Por que eu te falo isso, Kennedy? Porque eu não sei o motivo pelo qual você teve a sair de um lugar para o outro, mas eu tenho uma perspectiva, uma sensação que quando a gente faz o que tem que ser feito, ajusta, mas a gente não preserva corações, às vezes a gente vai ganhar naquele ajuste, mas vai perder algo mais valoroso ainda, que é o coração. Por exemplo, imagina só que eu dou uma direção para qualquer um de vocês como membros da igreja, né, liderados, mas não coloco a essência por trás daquela direção. E por muitas vezes aquilo vai de encontro à tua vontade, de encontro àquilo que está no teu coração naquele momento. O que vai acontecer? Eu vou ganhar porque você fez o que precisava ser feito, mas talvez vou perder porque você vai fazer, mas o teu coração não vai estar naquilo. Então eu lembro que, a exemplo do Kennedy, nessas situações lá anteriores, eu falava assim para ele: Kennedy, os ajustes que eu estou precisando fazer com você são ajustes que estão te podando, te melhorando para a próxima estação. E eu dizia para ele: para você acessar a próxima estação, você precisa entender o lugar que você está, o lugar que Deus quer que você esteja e as decisões que você vai precisar tomar para acessar. Isto é, você vai ter que assumir novas coisas, mas vai ter que abrir mão de outras. E falar isso nem sempre é fácil, é desafiador. Até porque eu estou falando aqui de forma geral, mas só eu e ele sabemos as coisas que, de forma específica, ele precisou abrir mão e assumir de postura. E assim como se fosse para qualquer um de vocês, certamente na tua realidade seria algo desafiador. Mas quantos são feridos nesse meio tempo do desenvolvimento da caminhada? Porque muitos chegam com o coração cheio de expectativa na obra, chegam cheios de vigor. Não, Senhor, pastor, eu quero servir no grupo de louvor, na dança, no teatro. Aí quando tem a apresentação dos 3, o pessoal não sabe para onde ela vai, né? Hoje em dia nós estamos cada dia mais cautelosos com isso. Nós queremos que você flua naquilo que de fato Deus te chamou para fluir. Ainda que a seara seja grande e os trabalhadores sejam poucos, eu prefiro preservar os que o Senhor tem mandado para a casa dele, do que sobrecarregá-los e depois ter que fazer reajuste atrás de reajuste, e nisso perder a muitos. Você está me entendendo? Então quantos se feriram, porque às vezes no meio do seio da igreja, o que estava disponível para a pessoa servir era a situação A, B, C, mas não necessariamente era o que ela queria servir, não era o que ela podia dar de melhor, mas como ela estava com a chama acesa e o coração queimando, ela se meteu numa oportunidade que não era para ela. E ela começa bem, mas no meio ela se fere. E toda aquela pessoa que se fere, fatalmente vai passar a ser alguém que fere a outros. Traga para a tua realidade, talvez você já passou por isso. Mas é chegado um novo tempo. É chegado um tempo em que nós não estamos preocupados em avançar na força do braço. Nós estamos conscientes que é pelo Espírito que as coisas acontecerão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, segundo a sua palavra.
E para isso acontecer, nós precisamos ter esse cuidado, volto a dizer, manter a chama acesa, não apagar o Espírito. Mas para eu encerrar esta palavra, diga só aí, irmã Maria. Para eu encerrar essa palavra, só a irmã Maria diz, ela não esquece. Às vezes não sou nem eu que estou pregando. Pastor, antes estava pregando esses dias, já vou encerrar e ela, Mas toda a igreja diga assim, pronto. A última vez, eu toda vez digo que é a última vez, mas não resisto. Mas com certeza no teu coração você vai dar aquele brado assim de saber que finalmente o terceiro ponto, que é o mais esperado dessa palavra, vai ser revelado agora. Quem pode dizer? E o terceiro ponto dessa palavra é o ponto que muitos não vão chegar lá. Não falo isso negativamente, falo por estatística, faz parte. Nem todos vão chegar num lugar de maturidade. Muitos vão envelhecer, mas não vão amadurecer. Mas os que chegarem, e está tudo certo com isso. Deus precisa de pessoas em várias áreas. Deus precisa de pessoas saudáveis no começo, no desenvolver e lá, na reta ali mais próxima do final. Porque o final mesmo é só quando Jesus voltar. Amém? Ou quando você partir, ou quando ele voltar. É só aí que vai ser o final. É igual aquela pessoa que já tem filho, neto. Agora é só usufruir. Está na reta final, alcançou, se bem que alguns chegam nessa reta mais cedo, né? Eu, por exemplo, já tenho 3 filhos com 26. Meu pai já tem 3 netos com 46, né? 47. Então tem muitos que já vão ter mais adiante, não é verdade? Mas enfim, espiritualmente, que é o que importa nesse caso aqui, muitos vão avançar logo, outros vão avançar depois. Mas em todo o caso, precisamos trazer esse tema da mensagem à tona. Terceira coisa, diga comigo, permanecer. Então, resumindo, eu falei de começar, desenvolver e permanecer. Qual o embasamento bíblico que o Senhor me entregou de forma personalizada para eu trazer a teu coração também nessa noite? 2 Coríntios 5, 7 me diz que, visto que, diga assim, andamos por fé e não pelo que vemos. É o que nos diz a palavra. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Só permanece quem anda por fé e não pelo que está vendo. Se eu andasse só pelo que eu estou vendo, querido, eu já tinha chutado o pau da barraca há muito tempo. Se eu fosse andar só pelo que eu estou vendo, talvez eu até já tivesse me matado. Eu nunca falei isso no altar, mas já passou no meu coração. Coração de pastor. Eu já tive, eu acho que não sei quantas estafas eu já tive na vida. Mesmo com 26 anos. Mas desde que eu casei, eu acho que eu já tive mais 5. A última que eu tive tem uns 3 meses, eu acho. Chegava o dia de pagar a parcela do retiro. Brincadeira. Pastora Letícia é prova que ela tem uma parte das parcelas que ficava com ela. Toda vez que ela mandava mensagem para ela, hoje o dia 16, eu falava para ela, teve a última parcela, eu dizia, sério, me deu vontade de soltar um palavrão. Aí ela se escandalizou, aí eu mandei misericórdia. Não tem um meme que é misericórdia? Misericórdia é um palavrão. E eu falei, e eu soltei bem alto, misericórdia, Senhor. Mas pagamos. E aí nisso, ficam aí uns históricos de pico de pressão na gente. Ficam uns históricos de estresse. Cabelo branco já até tenho um, você sabia? Claro que eu estou naquela fase igual de quem está, igual o Isaac, ele fala, deixei a barba crescer. Eu falei, peraí Isaac, deixa eu ver onde é que está. Sabe, essa fase, eu estou nessa fase, mas agora para o cabelo branco, que você ainda está procurando. Mas vai chegar a hora que a genética vai falar mais alto. Né, tio Lori? Minha família. Se bem que meu pai ainda não apareceu também. Mas vai aparecer. Já tem alguns, né? Já tem, na verdade, alguns. Enfim, queridos. Nós passamos por muitas lutas. Mas o que nos sustenta é saber que Deus não nos enganou. Deus deixou bem claros os termos. Vai entregar a vida para mim? Aquilo que compete a mim, traz. Que o meu fardo é suave. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Mas aquilo que depender de ti, a tua cruz, carrega a tua cruz. Negue-se a si mesmo. E para isso, inclusive, há recompensa. Não se compara as presentes lutas que nós passamos com a glória que há de ser revelada para cada um de nós. E sendo assim, permanecer, para mim, é o prelúdio da vitória. É o prenúncio da vitória. Eu dizia ontem para o Emerson, uma das melhores, falando agora de um exemplo tosco do dia a dia, né? Eu falei ontem para ele, uma das melhores aquisições que eu já fiz nesses 5 anos aqui na igreja foi esse lava-jato de pressão. Porque ele põe a pressão na altura que realmente eu quero. E aí eu falei assim, ó, só ir com ele a gente já ganha uns 10 mão de obra, né? Eu falei para ele, uns 10 voluntários estão aqui nele. E ele entendeu que eu não falei isso para levar mal, dizer que veio substituir. Não, mas veio para potencializar. Uma frase, inclusive, que eu acho interessante é que uma máquina pode fazer muita coisa, mas muito mais coisa pode fazer um homem com uma máquina. Ou seja, todas as coisas que você tem na mão para te facilitar, um celular, uma lavadora de pressão, elas só ganham sentido e elas só cumprem propósito porque Deus continua valorizando a nós, para subjugarmos essas coisas a serviço de um propósito. Então, trazendo o exemplo só para desconstruir qualquer coisa que fica, pastor, não tem nada a ver, só um exemplo. Eu disse assim, foi um dos maiores investimentos que eu já fiz na parte natural. Só que é interessante que eu falei assim para ele, e já deu para eu, todo mês dava para eu comprar uma dessas, tranquilo. Mas de que adianta você ter as melhores ferramentas se você não tiver com o coração e a visão bem ajustados? O que adianta você ter o melhor microfone, o melhor instrumento, equipamento, se não houver fluidez no altar? O que adianta nós termos o melhor uniforme para nossas equipes de trabalho se não tiver fluidez? O que adianta termos as cadeiras mais confortáveis se não tiverem pessoas com o coração quente, aquecido, com fome, com sede para ouvir e receber a palavra? Porque eu tenho dito, não é sobre as coisas, é sobre as pessoas. Então, eu dizia para ele isso, eu falei, nos melhores investimentos, mas é incrível que a reflexão que eu trouxe não foi nada disso que eu trouxe até agora. A verdadeira reflexão que eu trouxe em comprar agora, é que eu comprei, não foi numa fase de começo, nem de desenvolvimento. Eu comprei para uma manutenção, permanência. Eu comprei para esse propósito. E aí, espiritualmente, eu trago uma reflexão com isso também. Que tem coisas que Deus ele está liberando para nós nesse tempo, porções, fortalecimento, palavras, direções. Não é para a gente ainda conquistar algumas coisas, mas tem muita coisa que Deus já entregou nesse lugar para nós. Que Deus só não nos entregou próximos níveis, que eu já vou concluir falando disso, se nós aprendermos a sermos fiéis e cuidarmos muito bem daquilo que Deus está nos dando hoje. Trazendo para a minha realidade, para a realidade de pessoas e não de coisas, que a gente sempre traz, da coisa que fica mais fácil, para pessoas. Pegando essa mesma essência, querido, entenda que Deus não quer somente te encher para você dizer que você é cheio. Deus não quer te encher para você só atender às tuas necessidades. O Senhor está te ajustando, tapando as brechas para que Ele não fique todo o tempo derramando uma porção e fica desperdiçando. Derrama e desperdiça. Você está entendendo? Deus está liberando hoje uma palavra de permanência, que para permanecer a presença de Deus em você, essa palavra de Deus precisa enxertar algumas coisas que precisam de enxerto dentro de nós, dentro da nossa fé, dentro da nossa maturidade. Você está me entendendo? Então a palavra de Deus está vindo de encontro ao teu coração, te dizendo, olha, se até aqui você andou pelo que você está vendo, esquece isso. Eu não te chamei para andar pelo que vê, mas ande pela fé, ande pelo que você crê, porque é isso que vai te fazer permanecer de pé. Então, queridos,
A fé vai além do que você está vendo. E geralmente, a gente usa essa perspectiva de fé assim. Quando você está sem fé, você está com vista, né? Mas quando você põe os olhos da fé, você enxerga além. Mas sabe qual é o primeiro além que Deus quer que você enxergue, e eu nessa noite? É como se Deus estivesse colocando um óculos invertido assim em você. Antes de tu olhar além para fora, Deus está fazendo eu e você nessa noite, por meio desses 3 pontos, olharmos para além dentro de nós e vermos aonde nós estamos, mas principalmente a pergunta que não quer calar: aonde? O Senhor te pergunta: aonde você parou, meu filho? Aonde você parou, minha filha? Eu tenho tanto para liberar sobre você, mas será que você parou no começo? Analise, você parou no meio? Ou você está parando no prelúdio, no prenúncio da vitória? Você está morrendo na beira da praia? Analise isso. Porque eu, falando por mim mesmo, se tenho feito todos os ajustes, e lembre, se eu estou falando isso para a igreja, porque Deus já está falando com o anjo comigo. Eu não estou falando de coisas que eu não faço. Eu estou falando de coisas que eu já estou treinando aqui. Como eu estou treinando, eu jogo, eu trago à tona para você. Alguns exemplos que eu sempre estou trazendo à tona para você. Eu sei que Deus me deu a exemplo de um herói da fé. Luciano Subirá, que pregou sobre isso, eu falava isso recente agora. Até numa reunião familiar eu falava sobre isso. Um dos heróis da fé, muito jovem, era muito intenso, mas ele negligenciou em algumas áreas da vida dele. E aí de repente, num leito do hospital, Deus fala com ele: eu te entreguei, diga assim, uma mensagem e um cavalo. Uma mensagem e um cavalo. E sabe o que ele fez com o cavalo? Ele matou o cavalo. E a mensagem para o qual ele precisava levar, ele precisava do cavalo. E por causa de não ter o cavalo, ele comprometeu a mensagem. E ele entendeu que o cavalo, nesse caso, só uma comparação, Deus não estava chamando ele de cavalo, mas ele quis dizer, eu acho que com a linguagem da época: você se matou, ainda que eu tenha uma mensagem para entregar através de você, você comprometeu o instrumento, você, pelo qual essa mensagem seria levada. Então eu estou falando de permanecer. Não basta começar. Aí ele começou bem, desenvolveu, mas morreu no beira da praia. Porque ele se preparou, buscou, mas acabou por, no meio da caminhada, deixar as brechas os sucumbirem. Está fazendo sentido isso para você? Então é exemplo de mim. Eu lembro que quando eu estava com os meninos. Vocês são prova disso. Quantas vezes eu saio com eles no braço, um de um lado, outro do outro. Às vezes dormindo no colchãozinho aqui, é discipulado para cá ou para lá. Mas quando chega a hora que eu entro naquele carro e entro no prédio, é só eu e a pastora, meu irmão. Ou às vezes só eu. A exemplo, quando ela já estava grávida, quase para ter a bebê. Aí tava os dois no meu colo. Tem foto minha. Sabe, os dias que eu saía, agora recente ainda teve isso. Os dias que eu saía daqui, jantava, trabalhava o dia inteiro aqui, jantava, me trocava, vinha para o culto, a pastora chegava com as crianças. Quando era hora de sair, eu estragado, costa assada, já tudo. Quando chegava na hora do elevador, tinha que colocar um do lado do outro. Falei, amor, bate uma foto, quero ver como é que tá meu rosto. Quando eu ia me olhar, eu não me reconhecia. Tu tem 26 anos mesmo? Aí quando era no outro dia, voltava a cara de 26. Mas eu estava me sentindo com sei lá quantos, 5 mais anos. Pressão. Mas detalhe, eu estou falando agora disso numa fase que eu estou melhor. Pior era quando lá atrás, mesmo a pastora não estando grávida, eu estava com meus 115 quilos, que eu estava com a minha pressão lá em cima. E quando eu carregava eles, eu estava sentindo que eu ia morrer. Foi nessa época que eu tomei uma decisão. Lembra da época do nosso segundo andar aqui, a primeira leva, que a gente fez aquele churrascão legal? Batemos 20 e poucos mil em vendas, sobrou R$1.000, a gente fez um churrasco bacana. Quem lembra? Eu lembro desse dia, eu não tenho como esquecer. 30 de novembro de 2021. Esse foi o último dia que eu extrapolei na conta. Foi a minha saideira. Eu lembro que eu comi tanto pão de alho, tanta carne. Quando foi 1º de dezembro, eu tomei uma decisão. Eu disse assim:
De que adianta Deus me dar uma mensagem se eu comprometer o cavalo? E aí eu comecei a me cuidar. E aí estou nessa luta, né? Peguei 2022, 23 e hoje. Vocês me veem até comendo bolo e tal. Minha irmã hoje faz parte do meu estilo de vida. Eu faço a minha dieta em casa hoje mesmo. A pastora fez. Ontem a gente comprou, eu tive o privilégio, compramos uma porção de filé mignon mesmo. Hoje ela fez no almoço. Fizemos, né? Comemos e tudo pesadinho. Pesei meus 160 gramas de carne, meus 130 de arroz, meus 130 de feijão. Coloquei até uma batatinha frita lá só para dar uma quebrada. E estou me equilibrando. Como no horário, como a comida que tem que ser comida. E quando eu preciso celebrar, a gente tem que celebrar, faz parte. Mas eu já estou o quê? Desde o mês 6, que por uma série de fatores eu não mais fui rotineiramente para o treino, para a academia, mas eu me reeduquei de forma alimentar. E quem lembra sabe que por eu ter me reeducado de forma alimentar, o Senhor tem me reeducado na minha alimentação espiritual também. Porque é quase como se fosse uma tapa na minha cara, dizendo assim, quer dizer que tu é diligente para a tua coisa natural, e tu esquece de te alimentar. Então, eu tenho buscado essa sintonia. E tudo isso está na fase do permanecer. Porque tem coisas que não faz sentido eu querer conquistar, só se eu perdê-las para conquistar de novo, mas não faz sentido. Se eu já conquistei algo, se eu já estou me desenvolvendo algo, agora Deus tem um próximo nível para mim e para você. Deus quer que você seja diligente, honre aquilo que Deus te honrou, aquilo que Deus entregou na tua mão. Então hoje eu olho para a tua vida e eu tenho um compromisso com a tua vida através da minha vida, através do meu exemplo, através do meu caminhar. Saiba que com você não é diferente. Por isso, não pare. Se você parou nessa noite, o Senhor te chama, retoma. Porque enquanto há vida, há esperança. E eu não trago nenhum tipo de exemplo aqui, de forma a trazer um comparativo ou algo nesse sentido. Eu quero que você fique tranquilo, que independente de qual que seja o exemplo ou fase da minha vida que eu narrei aqui, eu te entendo. Até porque nós entendemos que a gente vive de estações, não é verdade? Então, passaram-se essas estações. E assim como cada árvore tem o seu tempo de frutificar, assim também somos nós. Cada um tem uma fase. Como eu dei o exemplo, tem uns que vão ter filho cedo, vão ter filho tarde, vão ter uns que não vão ter. E está tudo certo. Amém? Então assim também, nesse curto exemplo que eu posso estender para outras áreas da vida. Posso contar só mais uma para encerrar? Vou descer agora para cá com você. Fique de pé no seu lugar. Vou contar a última para você. Gente, nós estamos no ano do Jubileu de Ouro, 50 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. E quem sabe o ano do Jubileu é um ano emblemático, é um ano de fé para o povo. É um ano onde se abre mão de continuar plantando para viver da colheita do ano anterior. E principalmente no 50º, no 49º, para o 50º fica-se os 49 e 50 anos não plantando, vivendo da colheita anterior. E nós estamos vivendo esse ano na nossa vida pessoal. E nós estamos contando com a providência de Deus. E nós estamos também profetizando pela fé uma abundância. Amém? E tudo isso com um propósito. Não é necessariamente para a gente ficar deitado numa rede. Não. Se tem uma coisa que eu primo, que eu acho que eu gosto mais do que recurso, é tempo. Eu gosto de ter tempo para dedicar naquilo que Deus pediu para eu fazer. Então, esses dias eu conversava com a pastora, falava para ela, amor, interessante, né? Que a gente está nessa lida, mas não tem um dia não tem uma semana que é pacata. Toda semana tem novidade, toda semana. E eu falei assim, é interessante que ninguém está ditando esse ritmo para a gente. O Senhor está nos dando uma direção e a gente está obedecendo. Isso é sinal que ainda que a gente esteja no ano do Jubileu de Ouro, não quer dizer que porque às vezes a gente abre mão de... Eu falando de forma pessoal, a gente tem aberto mão de algumas coisas seculares, profissionais. Pelo contrário, a gente está dedicando muito mais no reino, na obra do Senhor. Então hoje nós estamos principalmente dando nosso melhor na igreja local. Vocês que nos acompanham mais de perto sabem que a gente está numa realidade de resguardo agora da pastora. Mas a gente também tem hoje, graças a Deus, lá no YouTube também, mas
Instagram, o do Reino Academy, que é a Academia do Reino, um lugar onde a gente tem separado para ecoar mais a voz, potencializar a voz de tudo aquilo que a gente tem compartilhado com vocês na igreja local, com outros líderes, outros pastores. Quero aqui aproveitar, inclusive, fazer menção honrosa, né? Meu pastor, meu tio, pastor Valfrido, né? A pastora Eutiane, que estão aqui nos visitando, também, não sei se é amigo, familiar, vieram com eles também, sinta-se em casa, lá de Breves, Ilha do Marajó. Aqui é uma pastora, pastoreia lá em Breves, crianças, jovens, uma igreja, enfim, e tem sempre nos acompanhado por lá, né? Também pelo do Reino Academy. E isso é um testemunho pessoal de algo que nós estamos buscando nos ajustar para viver de fato e honrar de fato aquilo que Deus tem nos honrado também, tem nos dado também. Então, se tem uma coisa que eu tenho desejado para esse segundo semestre, Senhor, continua gastando a nossa vida no teu reino. Não deixa a chama no nosso coração se apagar. Que o teu espírito se mantenha firme, vívido dentro de nós. Que prevaleça o teu espírito em detrimento das... Eu desejo que você